Olá, vamos agora à gravação do vídeo da terceira e última parte deste capítulo 12 do livro Missionários da Luz, que se denomina Preparando Experiências. Experiências essas que nos traz André Luiz a respeito dos processos de planejamento reencarnatório, né? Dentro da colônia espiritual de nosso lar existe este departamento específico, né, onde os espíritos que retornarão à Terra têm o seu planejamento sendo executado por técnicos especialistas na condução do espírito para um novo corpo físico aqui na Terra. E nós chegamos no último vídeo, na gravação, quando André Luiz, conversando com Manassés, companheiro daquele departamento, explicava a ele o que era um espírito completista, ou seja, aquele espírito que reencarna na Terra e completa de fato as suas tarefas de redenção e evolução espiritual. Pois bem, na continuação agora, diz André Luiz, né, que ele, em seguida, sendo convidado pelo seu novo amigo, penetra numa das dependências consagradas ao serviço de desenho. Pequenas telas demonstrando peças do organismo humano estavam ordenadamente em todos os recantos. Tinha a impressão fiel de que me encontrava num grande centro de anatomistas cercado de auxiliares competentes e operosos. Espalhavam-se desenhos de membros, tecidos, glândulas, fibras, órgãos de todos os feitios para todos os gostos, e achando que o ato da concepção e o nascimento de um espírito aqui na Terra é uma tarefa simples, automática, né? Sem nenhum planejamento, quando todos os órgãos do nosso corpo físico, a aparência, tudo, embora respeitando as leis da hereditariedade, ainda assim há o planejamento necessário às nossas necessidades aqui na Terra. Como sabe, observou Manassés cuidadoso, no serviço de recapitulação ou de tarefas especializadas na superfície do globo, a reencarnação nunca pode ser vulgar. Para isso, trabalham aqui centenas de técnicos em questão de embriologia e biologia em geral, no sentido de orientar as experiências individuais do futuro de quantos irmãos se ligam a nós no esforço coletivo. Sentindo espontânea veneração, contemplei os servidores que se inclinavam atenciosos, arquitetando o porvir de muitos companheiros. Como era complexa a oportunidade de renascer. Quer atividades intensas exigiam dos benfeitores espirituais. Ao meu gesto de estranheza, respondeu Manassés numa síntese expressiva. Você não ignora, André, que os homens ainda selvagens, ou aqueles ainda semi-selvagens, embora utilizando os recursos sempre sagrados da natureza, edificam suas habitações na terra em moldes mais simples e rudimentares. Todavia, o homem que já atingiu certo padrão de ideal, desenvolvendo faculdades superiores, constrói o lar organizando plantas prévias. Indicando o quadro interior extremamente movimentado, acrescentou sorridente. Não estamos aqui senão cogitando igualmente de projetos para futuras habitações carnais. O corpo humano não deixa de ser a mais importante moradia para nós outros. Quando compelidos à permanência na crosta, não podemos esquecer que o próprio Divino Mestre classifica-o como templo do Senhor. Impressionado, André seguia atenciosamente os trabalhos em curso, dispomos-nos a seguir adiante quando uma irmã de porte muito respeitável se aproximou saudando Manassés afetuosamente. Ele respondeu com gentileza e apresentou-ma. É a nossa irmã Anacleta. Cumprimentei-a sentindo-lhe a simpatia pessoal. Trata-se, explica Manassés, de uma das nossas trabalhadoras mais corajosas, acentuou o funcionário no trabalho de informações. A senhora sorriu, algo contrafeita por se ver focalizada na opinião franca do companheiro.
Todavia, Manassés, com o otimismo que lhe era característico, prosseguiu. Imagine você, André, que ela voltará à esfera do globo em breves dias, em tarefa de profunda abnegação por 4 entidades que há mais de 40 anos se debatem em regiões abismais nas zonas inferiores. Não vejo nisso nenhuma abnegação, diz a senhora sorrindo. Cumprirei tão somente um dever. E fixando-me, desassombrada e serena, asseverou: as mães que não completaram a obra de amor que o pai lhes confia junto dos filhos amados devem ser bastante fortes para recomeçarem os serviços imperfeitos. Esse é o meu caso. Não se deve mencionar sacrifício onde existe apenas obrigação. Interessei-me a história daquela irmã despretensiosa e simpática e por isso mesmo animei-me a perguntar-lhe: regressará então dentro em breve? De qualquer maneira, sua resolução traduz devotamento e bondade. Não posso esquecer que também a minha mãe voltou ao círculo da carne, tangida por sublime dedicação. Notei que os olhos dela se encheram de lágrimas discretas que não chegaram a cair. Emocionada, talvez com a minha observação sincera, estendeu-me a destra gentilmente e, dando a ideia de que não desejava continuar em conversação relativa ao assunto, disse-me comovida: muito grata pelo seu conforto e pelo conforto das suas palavras. Mais tarde, ao se lembrar de mim, ajude-me com o seu pensamento amigo. Nesse ponto da ligeira palestra, Manassés indagou: já recebeu todos os projetos? Sim, responde ela, não somente os que se referem aos meus próprios filhos, mas também a planta relativa à minha própria forma futura. Está satisfeita? Muitíssimo, redarguiu a dama. Na lei do Pai, a justiça está cheia de misericórdia e continuo na condição de grande devedora. Em seguida, despediu-se, calma e afável. Manassés compreendeu minha curiosidade e explicou: Anacleta, André, é um exemplo vivo de ternura e devotamento, mas voltará às lutas do corpo a fim de operar determinadas retificações do coração materno. Por imprevidência dela, noutros tempos, os 4 filhos que o senhor lhe confiara caíram desastradamente. A pobrezinha albergava certas noções de carinho que não se compadece com a realidade. Seu esposo era homem probo e trabalhador e, apesar de abastado, nunca se esqueceu dos deveres que o prendiam às atividades de homem de bem ao campo da sociedade em geral. Caracterizava-se por uma energia sempre construtiva, mas a esposa, embora devotadíssima, contrariava-lhe a influência do lar, viciando o afeto de mãe com excessos de meiguice desarrazoadas. E como consequência indireta, 4 almas não encontraram recursos para a jornada de redenção. 3 rapazes e uma jovem cuja preparação intelectual exigira os mais árduos sacrifícios caíram muito cedo em desregramento de natureza física e moral, a pretexto de atenderem às obrigações sexuais. A definição de obsessão: obsessão é tudo aquilo que provoca desconforto e causa incômodos, né? Neste caso aqui, desta senhora que vai reencarnar para é, reparar a sua existência anterior com relação aos 4 filhos, né? O amor por demasiadamente, amor entre aspas, por demasiadamente egoísmo na condução dos seus filhos, né? Se tornou uma forma obsessiva, fazendo com que se desvirtuassem pelo excessos de carinhos desarrazoados, como diz André aqui, na existência terrena daqueles 4 espíritos, né? Fazendo com que agora ela, reconhecendo os seus erros do passado, retorna à carne com estes mesmos 4 filhos para reparar o mal que ela, naquela ocasião, teria feito para com aqueles espíritos. E continuando, e tão degradantes foram estes desregramentos que perderam muito cedo o templo do corpo, entrando em regiões baixas em tristes condições.
Anacleta, contudo, voltando ao campo espiritual, compreendeu o problema e dispôs-se a trabalhar afanosamente para conseguir não só a reencarnação de si próprio, senão também a dos filhos que deverão segui-la nas provas purificadoras da crosta. Quantos anos gastaram para obter semelhante conceição? Perguntou impressionado André. Mais de 30 anos. Imagino-lhe os sacrifícios futuros, exclama ele. Sim, diz Manassés, a experiência será bem dura, porque 2 dos rapazes deverão regressar na condição de paralíticos, um na qualidade de débil mental, e para auxiliá-la na viuvez precoce terá tão somente a filha, que por si mesmo será também portadora de prementes necessidades de retificação. Veja que as reencarnações, elas têm um propósito magnânimo, traçado pela misericórdia divina, a de nos reconduzir como espíritos à perfeição moral. Mesmo que esta senhora tivesse desviado por carinhos excessivos seus filhos, eles mesmos também têm as suas próprias responsabilidades por terem se desviado do caminho reto e seguro no aperfeiçoamento daquela encarnação. Portanto, eles voltam com questões físicas que os fará serem mais atentos às suas necessidades. Desculpem, tivemos aqui uma queda de energia, mas não afeta a nossa gravação e nós vamos dar continuidade à leitura e estudo da última parte deste capítulo 12 do livro Missionários da Luz, né? A terceira e última parte. Então, após as explicações de Manassés a respeito da encarnação desta senhora e de seus 4 filhos, André continua dizendo que ia dizer da sua profunda surpresa diante do mecanismo de introdução ao serviço reencarnacionista, quando outra irmã se acercou de nós procurando por Manassés. Depois das saudações afetivas, explicou-se ela gentil dirigindo-se ao meu novo amigo. Desejo sua obsequiosa interferência na retificação do meu plano, diz esta senhora. E abrindo o pequeno mapa onde se via desenhado com extrema perfeição um organismo de mulher, acentuou. Veja bem, o meu projeto para o sistema endócrino. Sei que os amigos me favoreceram planejando com muita harmonia nas menores disposições. Entretanto, desejaria modificações. Em que sentido? Pergunta Manassés. A recém-chegada indicou os pontos do projeto onde se localizava o colo e falou. Eu fui advertida por benfeitores daqui no sentido de não me apresentar na crosta dentro de linhas impecáveis para a forma física. E a razão disso, para que eu tenha mais probabilidades de êxito em meu favor, na tarefa que me proponho desempenhar, estimaria que a tireoide e as paratireoides não estivessem tão perfeitamente delineadas. Como sabe, Manassés, minha tarefa não será fácil. Devo rever um patrimônio espiritual de grandes proporções. Preciso fugir de qualquer possibilidade de queda e a perfeita harmonia física me perturbaria as atividades. O novo companheiro endereçou-me expressivo olhar e disse: Tens razão. A sedução carnal é imenso perigo, não só para aqueles que emitem a sua influenciação, mas também quantos a recebem. Prefiro a fealdade corpórea, tornou ela. Não estou interessada num corpo de Vênus, e sim na redenção de meu espírito para a eternidade. Veja que enquanto na Terra nós almejamos a nossa beleza física, riqueza, poderes, né? Que tudo isso é o que faz nós nos desviarmos da nossa evolução espiritual e moral. Quando no lado dos espíritos nós passamos a compreender melhor as nossas necessidades evolutivas e almejamos sim termos as nossas necessidades
sendo retratadas no corpo físico mais adequado para a nossa incursão aqui na Terra. Manassés prometeu interpor os seus bons ofícios e tão logo se despediu da nova interlocutora, passou a mostrar-me as mais interessantes figurações de órgão do corpo humano. Admirava, tomado de profunda impressão, aqueles gráficos numerosos que se alinhavam com absoluta ordem, demonstrando o cuidado espiritual que precede o serviço de reencarnações, quando o meu amigo ponderou: a medicina humana será muito diferente no futuro, André, quando a ciência puder compreender a extensão e complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias do corpo físico. Muito raramente não se encontram as afecções diretamente relacionadas com o psiquismo. Todos os órgãos são subordinados à ascendência moral. As preocupações excessivas com os sintomas patológicos aumentam as enfermidades. As grandes emoções podem curar o corpo ou aniquilá-lo. Se isso pode acontecer na esfera de atividades vulgares, das lutas físicas, imagine o campo enorme de observações que nos oferece o plano espiritual, para onde se transferem todos os dias milhares de almas desencarnadas em lamentáveis condições de desequilíbrios da mente. O médico do porvir conhecerá semelhantes verdades e não circunscreverá sua ação profissional ao simples fornecimento de indicações técnicas, dirigindo-se muito mais nos trabalhos curativos às providências espirituais, onde o amor cristão represente o maior papel. Desejando, porém, prosseguir nos esclarecimentos quanto ao serviço reencarnacionista, Manassés tomou um pequeno gráfico e, apresentando-me as linhas gerais, acentuou: aqui temos o projeto de futura reencarnação de um amigo meu. Não observa certos pontos escuros desde o cólon descendente à alça sigmoide? Isso significa que ele sofrerá uma úlcera de importância nessa região, logo que chegue à maioridade física. Trata-se, porém, de escolha dele. E porque extrema curiosidade me vagasse nos olhos, Manassés explicou: esse amigo faz mais de 100 anos cometeu o revoltante crime assassinando um pobre homem a facadas. Logo que se entregou ao homicídio, como acontece muitas vezes, a vítima desencarnada ligou-se fortemente a ele e, da semente do crime que o infeliz assassino plantou no momento, colheu resultados terríveis por muitos anos. Como não ignoro, o ódio recíproco opera igualmente vigorosa imantação, e a entidade fora da carne passou a vingar-se dele todos os dias, matando-o devagarzinho, através de ataques sistemáticos pelo pensamento mortífero. Em suma, quando o homicida desencarnou por sua vez, trazia o organismo perispiritual em dolorosas condições, além do remorso natural que a situação lhe impusera. Arrependeu-se do crime, sofreu muito nas regiões purgatoriais e, depois de largos padecimentos purificadores, aproximou-se da vítima, beneficiando-a em louváveis serviços de resgate e penitência. Cresceu moralmente, tornou-se amigo de muitos benfeitores, conquistou a simpatia de vários agrupamentos de nosso plano e obteve preciosas intercessões. Entretanto, a dívida permanece. O amor, contudo, transformou o caráter do trabalho de pagamento. O nosso amigo, ao voltar à crosta, não precisará desencarnar em espetáculo sangrento, mas onde estiver durante os tempos de cura completa na carne que ele outrora menosprezou, carregará a própria ferida, conquistando dia a dia a necessária renovação. Experimentará desgostos em virtude do sofrimento físico pertinaz. Lutará incessantemente desde a eclosão da úlcera até o dia do resgate final no aparelho fisiológico. Entretanto, se souber manter-se fiel aos compromissos novos, terá atingido mais tarde a plena libertação.
Enquanto fixava no projeto minha melhor atenção, Manassés continuava. Segundo observamos, a justiça se cumpre sempre, mas logo que se dispõe o espírito é precisa transformação no Senhor, atenuando-se o rigorismo do processo redentor. O próprio Pedro nos lembrou há muitos séculos que o amor cobre a multidão dos pecados. Examinei, impressionado, a planta educativo e, por não encontrar-se palavras bastante claras para pintar a minha admiração, silenciei-me comovidamente. Compreendendo o estado da alma, o companheiro continuou. São inúmeros os projetos de corpos futuros em nosso setor de serviço, André. Depreende-se da maioria deles que todos os enfermos na carne são almas em trabalho da ingente conquista de si próprias. Ninguém trai a vontade de Deus nos processos evolutivos sem graves tarefas de reparação. E todos os que tentam enganar a natureza, quadro legítimo das leis divinas, acabam por enganar a si próprios. A vida é uma sinfonia perfeita. Quando procuramos desafiná-la no círculo das notas que devemos emitir para a sua máxima glorificação, somos compelidos a estacionar em pesado serviço de recomposição da harmonia quebrada. Ou seja, diante dos nossos erros, das nossas imperfeições, não adianta tão somente o remorso e o arrependimento. É necessário repararmos os desequilíbrios que provocamos em nós mesmos, nos nossos irmãos e no meio ambiente na qual nós atuamos. E durante alguns dias ali permaneci na instituição benemérita, compreendendo que a existência humana não é um acidente, não é um ato acidental, e que no plano da ordem divina a justiça exerce o seu ministério todos os dias, obedecendo ao alto desígnio que manda ministrar os dons da vida a cada um por suas obras. E aqui nós encerramos esse capítulo 12, preparando as experiências, que trata dos planejamentos reencarnatórios dentro de um departamento de um Ministério das Comunicações lá na colônia espiritual de nosso lar. O próximo capítulo, o 13, chama-se Reencarnação. É um capítulo bastante extenso, como das outras vezes, iremos dividi-lo em algumas gravações de vídeos parciais, pois é um capítulo de suma importância sobre os nossos processos de retorno do espírito para a matéria, onde no capítulo Reencarnação nós teremos alguns esclarecimentos feitos por Chico Xavier em sua carta dirigida ao Vantuil de Freitas, quanto à responsabilidade deste capítulo para os nossos conhecimentos, que vai desde a nossa ligação na matéria no ato da concepção até o nosso nascimento e o nosso desenvolvimento na parte da infância, né? Espero que vocês continuem a acompanhar esses nossos estudos e nós agradecemos bastante se, assim como nós, vocês desejarem divulgar a doutrina espírita, os seus esclarecimentos, o seu conforto e o Evangelho de Jesus, que é a máxima moral que nós devemos seguir, que divulguem estes vídeos aos seus amigos, aos seus familiares, e assim possamos todos nós juntos evoluirmos. Fiquem com Deus e muito obrigado.